Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença em mais um webinar da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Hoje nós vamos tratar do PIS, COFINS e ICMS, a base de cálculo do crédito e o parecer COSIT 10 de 2021. Meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da CCBC. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá existe desde 1973 e é uma organização independente, sem fins lucrativos e mantida exclusivamente pelo setor privado, que busca promover a integração e desenvolvimento de oportunidades entre os mercados brasileiro e canadense nos seus mais diversos ramos de negócio, cuidando também de iniciativas e projetos sociais, culturais e educacionais e da discussão sobre a diversidade e inclusão em suas mais diferentes formas. A CCBC estabeleceu uma comissão de assuntos jurídicos com a finalidade de promover a troca de informações sobre ambas as legislações, promover a discussão de temas nacionais e internacionais e, assim, possibilitar a seus associados o nível de informação necessário para a tomada de decisões em negócios. Embora o julgamento da tese do século tenha se encerrado no STF, o tema continua gerando muitas discussões. Segundo o parecer emitido pela COSIT, se o ICMS não deve compor o montante do débito de PIS e COFINS, também não deve compor a base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS pela entrada das mercadorias. Neste webinar, organizado pela Comissão de Assuntos Jurídicos, especialistas discutirão a repercussão da tese e os impactos para as empresas no Brasil. Vou apresentar os nossos palestrantes de hoje, aos quais desde já eu agradeço pelo convite que foi feito por esta comissão e pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Dr. Gimir Doniak Júnior, sócio na Advocacia Lunardelli, advogado, mestre e doutorando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, ex-conselheiro do CARF. Doutora Fernanda Pazelo, consultora tributária no Pinheiro Neto Advogados, bacharel e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, consultora tributária em Pinheiro Neto Advogados, membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB de São Paulo e cofundadora do Women in Tax Brasil. Doutora Camila Kateb, advogada tributária no William Freire Advogados Associados, especialista em consultoria tributária, envolvendo tributos diretos, indiretos e temas previdenciários. Possui ampla experiência em revisão de carga tributária, due diligence, diagnóstico fiscal, planejamento tributário, levantamento de créditos e legal opinion. Passo a palavra, em primeiro lugar, para o doutor Gimir Doniak Júnior, que, por favor, faça a apresentação. Muito obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer o gentil convite da Câmara, do Alberto. É uma alegria e uma honra estar aqui, poder fazer algumas considerações sobre esse tema e, particularmente, na companhia aí das minhas colegas Fernanda e Camila. Então, acho que vai ser uma boa tarde para trocarmos ideias e ainda mais porque este tema que um pouco tempo atrás surpreendeu a todos com este parecer da COSIT número 10, hoje voltou a nos causar grande surpresa, porque hoje acabou sendo divulgado um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, o parecer SEI, número 14.483, ele é datado de sexta-feira, dia 24, foi assinado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, mas já foi divulgado hoje, e ele traz aí novas considerações sobre este tema, e muito importante, como veremos aqui hoje. E eu peço licença para fazer aqui uma breve apresentação aos senhores, que foi preparada para auxiliar o acompanhamento do tema.
Acho que estão todos vendo, não? Bom, rapidamente, vou passar rapidamente por um histórico aqui, porque o ponto daí agora relevante é efetivamente esse novo parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional. Bom, o histórico aqui, muito rapidamente, tivemos a decisão do Supremo de Mérito, determinando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, seguiu-se a solução de consulta COSIT número 13, que tratou de vários temas de como seria feita essa exclusão e sustentando que deveria ser excluído o ICMS pago da base de cálculo do PIS e COFINS. Vieram o julgamento dos embargos de declaração no Supremo, em que foi determinado, foi esclarecido que o que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS é o ICMS devido, não o ICMS pago. Isso sempre foi discussões em torno do cálculo do débito do PIS e COFINS. Paralelamente, porém, em 2019, a Receita Federal soltou a Instrução Normativa 1911, em que ela tinha uma pequena alteração, mas que não passou desapercebida dos especialistas do tema. Ao tratar do cálculo do crédito de PIS e COFINS, ela não incluiu o ICMS no valor do custo de aquisição, contrariamente à instrução normativa anterior que tratava do tema, a IN 404 de 2004. Daí, eis que eu brinquei aqui, imitando nosso ministro da Fazenda, um verdadeiro meteoro contra os contribuintes, que foi justamente este parecer da COSIT número 10. E por que é assim? É um parecer não oficial, assim, ele não foi publicado, não consta no site da Receita Federal, ele decorre de uma consulta da Receita Federal à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como algo preparatório de um eventual ato administrativo ou uma decisão posterior. Mas ele foi juntado num processo concreto de um contribuinte, esse mandado de segurança, e por isso acabou sendo objeto de divulgação. A ementa dele, ementa parcial, ele fala que na apuração da contribuição para o PIS, incidente sobre a venda, o valor do ICMS destacado na nota fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria. E na apuração dos créditos, o valor do ICMS destacado na nota fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria. Ou seja, o que pretendeu a COSIT aí afirmar é que, se o ICMS ele não deve compor a base de cálculo do débito do PIS e COFINS, também não deve compor a base de cálculo do crédito do PIS e COFINS. E por que ela fez isso? Basicamente, 3 argumentos. E aqui não vou mais detalhá-los, vou passar muito rapidamente. Um deles é o valor do produto adquirido. O Supremo falou que no valor deveria ser excluído o ICMS, mas tratando do débito, a Receita Federal sustenta que também deve ser excluído daí o valor do produto, o ICMS deve ser excluído do valor do produto adquirido. O segundo argumento é a não cumulatividade. A COSIT daí sustenta que a não cumulatividade seria daí meio que distorcida se houvesse a exclusão do ICMS da base de cálculo do débito, mas não fosse excluída da base de cálculo do crédito. E, por fim, um terceiro argumento seria o princípio da razoabilidade. Ela falou que a razoabilidade consiste também em coerência. E, para haver coerência, inclusive na não cumulatividade, se você exclui uma coisa da base de cálculo do débito, deve excluí-lo também da base de cálculo do crédito. O que não compõe a base de cálculo do débito não deve compor a base de cálculo do crédito. Por isso, se excluir o ICMS de um, deve-se excluí-lo de outro. Caso contrário, esvaziaria a arrecadação, haveria inclusive a possibilidade de um saldo líquido negativo das contribuições. Bom, isso já coloquei. A Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou naquele mesmo processo concreto no qual foi juntado o parecer COSIT e sustentou na mesma linha da Receita Federal, dizendo que seria uma decorrência lógica e jurídica a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito. Se excluir do débito, deve excluir do crédito. Só assim haveria, será quase como ele fala, uma decorrência lógica e jurídica deste tratamento. Chega a falar que o crédito do PIS e COFINS seria um benefício fiscal, com base no artigo 111, meu ver,
tolice até, tá? Mas, ao lado de argumentos frágeis, são colocados alguns outros argumentos. Insiste-se na questão da coerência, é feito um exemplo concreto aqui, um exemplo muito simples, simplório até, a fim de demonstrar que, eventualmente, a depender das condições, outros elos da cadeia acabariam ficando, não recolhendo PIS e COFINS, mas sim ficando com um crédito de PIS e COFINS, caso você excluísse o ICMS da base de cálculo do débito, mas não fizesse o mesmo na base de cálculo do crédito. É feito referência aqui a um precedente do STJ sobre o ICMS substituição, precedente interessante, daí até um pouco tanto quanto preocupante, né? Bom, mas isto o que tínhamos até hoje pela manhã, tá? Pelo menos um ponto de vista de público, né? De fato, assim, formalmente, até sexta-feira, data que parece ter sido assinado esse parecer pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, mas só ficamos sabendo deste parecer na data de hoje pela manhã. Então, ele foi assinado dia 24 de setembro pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional e, entre suas conclusões, e aqui está o ponto, ele é um parecer que ele trata de vários pontos de dúvida, de questões que advêm ainda do julgamento do Supremo, que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, questões temporais, questões processuais, são vários pontos que são tratados neste parecer. Mas a Procuradoria da Fazenda Nacional tratou desta questão se, ao ser excluído o ICMS da base de cálculo do débito, deve ser excluído também o ICMS da base de cálculo do crédito. E sua conclusão foi negativa, foi contrária à posição da Receita Federal. A Procuradoria da Fazenda discordou da Receita Federal. Então, está lá na conclusão falando o seguinte: não é possível, com base apenas no conteúdo do acórdão, proceder ao recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, porque a questão não foi, nem poderia ter sido discutida nos autos. Então, essa a síntese, a conclusão. Minha colega Fernanda depois irá entrar aí um pouco mais de detalhes. O que gostaria de chamar a atenção aqui ainda é que, no despacho do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, foi colocado expressamente que o parecer está sendo aprovado, abre aspas, a fim de que a administração tributária, ou seja, não é algo destinado apenas à Procuradoria da Fazenda Nacional, é algo a fim de que a administração tributária como um todo passe a observar, em relação a todos os seus procedimentos, as conclusões consolidadas no mencionado parecer. Temos daí, portanto, aí uma situação em que a Receita Federal estava com uma posição e a Procuradoria da Fazenda Nacional agora divulgou outro entendimento, contrário da Receita Federal e favorável aos contribuintes. A base legal para isso é esse dispositivo da lei, esses dispositivos da Lei 10.522, na redação dada pela recente Lei 13.874 de 2019. Eu paro por aqui e passo a palavra à minha colega Fernanda, que ela vai detalhar um pouco mais o teor daí, inclusive, do parecer da Procuradoria da Fazenda. Muito obrigado e volto depois nas discussões. Fernanda, passo a palavra para você. Obrigada, Admir. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito pela Comissão de Assuntos Jurídicos da CCBC. Queria agradecer também um agradecimento especial ao Dr. Alberto Murray e também à Andressa por toda a atenção que nos deu, por toda a organização desse evento. Realmente, acho que todos que estamos aqui, a gente se sentiu muito acolhido pela CCBC. É um prazer, então, estar debatendo esse tema que tanto interessa as empresas, seja em razão do que foi decidido pelo Supremo, que é a chamada tese do século, seja por conta desses impactos que foram trazidos pelo parecer COSIT 10
e que talvez hoje esses impactos tenham sido um pouco aliviados, né? Então, eu já havia dito para o Dimir e para a Camila, que estão aqui comigo, que também cumprimento e agradeço pela oportunidade da gente estar debatendo esse tema, que eu já dizia que a minha fala me parecia a mais legal, porque, no fundo, eu vou trazer aqui os argumentos de defesa, ou seja, os argumentos contrários ao parecer COSIT 10. E que, independente da minha convicção como advogada, eu realmente acredito que o que a Receita Federal trouxe no parecer COSIT 10, ele não tem coerência e nem consistência. E agora, tendo o parecer da Procuradoria, o 14483, eu acho que a minha fala ficou ainda mais interessante, na medida em que os argumentos que nós já havíamos desenvolvido, a gente vai agora mostrar que a própria Procuradoria, de alguma forma, já os está acolhendo no parecer que foi disponibilizado hoje. Também tem uma apresentação que eu passo agora, então, a compartilhar com vocês, porque vale a pena a gente ter um pouco de esse argumento de uma forma mais visual. Então, como eu havia dito, a gente vai trazer os argumentos de defesa e os precedentes, mas o que eu pretendo, e que eu até alterei na minha apresentação, foi colocar justamente já a posição da Procuradoria. Então, conforme eu vou trazendo os argumentos de defesa, eu pretendo já tratar de como a Receita da Procuradoria trouxe no parecer de hoje. E eu acho que quando a gente começou a falar sobre o parecer COSIT e os argumentos de defesa, a primeira coisa que a gente precisa pensar é justamente na legislação aplicável à apuração do crédito de PIS e COFINS. E quando a gente olha para a legislação do PIS e da COFINS, o que nós temos? O seu artigo 3º, parágrafo 1º, que diz que o cálculo dos créditos dos produtos adquiridos para revenda ou bens e serviços utilizados como insumo deve considerar o valor do item. Até outubro de 2019, nós tínhamos a Instrução Normativa 404 de 2004, e que ela dizia no seu artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 2, que o ICMS integra o valor do custo de aquisição. Como bem disse o Dimir, essa IN ela foi revogada pela Instrução Normativa 1911, publicada em 15 de outubro de 2019. Mas o que essa nova IN fez? Ela só foi silente com relação ao ICMS como integrante do custo de aquisição. Esse ponto foi, sim, tratado, a questão da legislação aplicável, pelo parecer da PGFN. No caso, o que a PGFN já diz lá no parecer de hoje? Que inexiste lei permitindo a exclusão do ICMS na apuração do crédito, justamente por conta dessa legislação vigente e aplicável, seja o artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, seja a IN 1911, que, no fundo, apenas foi silente com relação à questão do ICMS. Trago aqui apenas a redação das duas INs para que fique bem claro o que eu acabei de colocar. Então, no artigo 8º, ao tratar dos créditos a descontar, ela dizia que o ICMS faz parte do valor do custo de aquisição de bens e serviços. E na IN 1911, no seu artigo 167, ao tratar também de o que integra o valor de aquisição, apenas deixou expresso a questão do seguro, frete pagos na aquisição quando suportados pelo comprador e o IPI incidente na aquisição quando não recuperável. Quando a gente passa agora para a decisão do STF, o nosso entendimento já era de que ela não se aplicaria para a questão dos créditos da entrada. Então, não aplicação do precedente do STF com relação aos créditos da entrada. Por quê? Justamente porque o STF, no RE 574.706, ele fixou a tese de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, nós estamos falando da relação jurídica da saída. Enquanto que o crédito da entrada tem a ver com a apuração dos créditos decorrentes de aquisições. O parecer COSIT tentou defender que o STF teria tratado do conceito de preço de aquisição, quando, na verdade, o que o STF fez
foi tratar do conceito de receita, receita do contribuinte. E aqui faço questão também de trazer um trecho do voto da ministra Carmen Lúcia, que deixa muito claro o fato de que o que está em discussão é o ICMS destacado na fatura e que não constitui uma receita do contribuinte, ou seja, não se trata de uma receita ou faturamento. Aqui não está em discussão o preço de aquisição. Ainda que em alguns momentos do voto se fale em preço da mercadoria, até mesmo porque estamos falando do ICMS, não se trata de se conceituar o preço de aquisição. E a Procuradoria também tratou disso no parecer de hoje. Ela diz, e aqui eu vou só fazer a conclusão do que foi colocado lá, que o leading case do STF não tratou do crédito da entrada, pois não houve alteração ou houve referência à sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS no julgado do STF. O que houve tão somente foi a análise da sistemática da não cumulatividade para o ICMS. Ou seja, a decisão do Supremo em nenhum momento declarou a inconstitucionalidade de uma lei da legislação da apuração do crédito, ela não trouxe uma interpretação conforme a Constituição para excluir na saída e entender que tem que excluir na entrada, então isso não aconteceu. E também não há que se falar também de uma inconstitucionalidade por arrastamento. Isso, inclusive, foi trazido no parecer da Procuradoria de hoje, justamente para dizer, olha, a inconstitucionalidade por arrastamento só se aplica nas ações concentradas e não difusas. Então, a gente não poderia chegar a essa conclusão que quis a Receita Federal no parecer COSIT 10 de 2021. Mas, indo além, eu acho que é importante a gente ter outras questões em mente que, ainda que não tenham sido colocadas no parecer de hoje da Procuradoria, foram pontos trazidos no parecer, no parecer COSIT 10. Um deles é a aplicação desse artigo 3º, parágrafo 2º, que diz que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. E a Receita Federal traz um racional de que, como o ICMS deve ser excluído na saída, então ele não foi tributado pelo PIS e pela COFINS, então ele não deveria ser incluído no cálculo do crédito. O que, a nosso ver, parece absurdo na medida em que o custo não deve ser fracionado, não existe essa conceituação de fracionamento de custo, e, além disso, o bem ou serviço ele foi tributado. Então, esse dispositivo legal está tratando do bem ou serviço tributado. Então, se o bem ou serviço foi tributado, então, é mais do que normal de que o crédito da entrada considere o valor do item, ou seja, o valor da nota fiscal, não tendo que se excluir o ICMS. Ainda tratando de custo de aquisição, porque eu acho que isso é relevantíssimo para que a gente entenda um pouco a ideia de que o ICMS deve sim fazer parte do crédito da entrada, eu entendo que a gente precisa olhar para a Lei Complementar 87 de 96. E quando a gente olha para ela, ela diz que o valor, a base de cálculo do ICMS, que integra a base de cálculo do ICMS o montante do próprio imposto. O que isso significa? Que o valor do imposto compõe sim o custo de aquisição da mercadoria. Então, a legislação do ICMS ratifica o nosso entendimento de que o ICMS faz parte, sim, do custo de aquisição. Isso está, inclusive, bem claro no parecer CST 70 de 1972, que, ao reconhecer que o ICMS faz parte da base de cálculo do ICMS, entende que, consequentemente, o ICMS integra o preço da mercadoria ou seu custo e dele não pode ser destacado na avaliação dos estoques. Além disso, entendo que a gente precisaria falar do artigo 301 do RIR, em que ele traz a ideia também de custo de mercadorias revendidas e de matérias-primas utilizadas. Quando ele fala aqui de registro permanente de estoque, e ele traz a ideia do que não integra o custo de aquisição, o nosso entendimento é que quando a gente está falando do ICMS, justamente por ele fazer parte, por ele ser calculado por dentro, e do IPI, dentro dessa ideia também dele ser calculado por fora, são duas situações em que eles deveriam sim fazer parte do custo de aquisição e ratificando
com o artigo 301 do RIR de 2018. Por fim, eu trago também na parte do custo de aquisição a solução de COSIT 106 de 2014, que fala justamente que o regime de apuração não cumulativo, o valor do ICMS, incidente na aquisição, integra a base de cálculo da COFINS para fins de crédito, já que faz parte do custo de aquisição do bem ou serviço. Indo para a questão da não cumulatividade, felizmente o parecer da Procuradoria também tratou dessa questão. O que o parecer da PGFN diz? Ele diz justamente que o racional aplicado no parecer COSIT 10 não apresenta sustentação no modelo de creditamento do PIS e da COFINS quando se olha para a Constituição, no caso o artigo 195, parágrafo 12, e quando se olha para a legislação do PIS e da COFINS, que, como dissemos lá, é o artigo 3º, parágrafo 1º, que fala em valor do item. E qual que é o racional do parecer de hoje, justamente para a gente afastar o parecer COSIT 10 de 2021? A ideia de que a não cumulatividade do PIS e da COFINS é distinta do ICMS e do IPI. Não há que se falar em relação de débito-crédito, como pretendeu a Receita Federal no parecer COSIT 10. O que nós temos, portanto, aqui são vários precedentes do Judiciário, do próprio CARF, e aqui eu trago o voto da ministra Regina Helena Costa, no caso ANB, que justamente mostra que a não cumulatividade do PIS/COFINS é base sobre base. E sendo base sobre base, ela é distinta do ICMS e do IPI, e não há que se falar, portanto, nessa relação débito-crédito, tal como pretendeu a Receita. Da mesma forma, ainda falando da não cumulatividade do PIS e da COFINS, o que nós sabemos é que coube ao legislador dizer as hipóteses em que o contribuinte teria direito ao crédito. Então, a opção foi do legislador de dar créditos em algumas situações. O artigo 3º, parágrafo 1º, nos diz para aplicar o valor do item. Então, é o valor da nota fiscal sem a exclusão do ICMS, portanto, até porque ele faz parte do custo de aquisição. Faço questão aqui de trazer 3 trechos de votos dos ministros do STF, proferidos em temas relacionados à não cumulatividade do PIS e da COFINS, e que deixam clara essa questão de que a não cumulatividade do PIS e da COFINS é uma norma que, ao ver, né, do STF, teria uma eficácia limitada, ou seria uma opção do legislador negar o crédito em algumas situações e concedê-los em outra de forma genérica e restrita, ou seja, não seria uma questão de relação de débito-crédito. E mesmo o voto do ministro Edson Fachin, trazendo já essa ideia de inconsistência jurídica com relação ao cálculo do débito-crédito para o PIS e COFINS, justamente por a gente estar nessa situação em que caberia ao legislador definir as hipóteses. A relação jurídica do crédito, portanto, para PIS e COFINS, ela é distinta da relação jurídica do débito. Trago 3 exemplos da própria legislação. A questão do Simples Nacional, em que o crédito ele é calculado considerando a alíquota de 9,25 e, portanto, não considera as alíquotas do Simples Nacional para o fornecedor. Trago aqui a questão do IPI, em que o IPI deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, e ainda assim ele também é excluído na apuração do crédito da entrada, e uma situação de insumos isentos, em que ainda que o insumo seja isento, você tem sim direito ao crédito se o produto final for tributado, ou seja, a legislação ela admite sim situações em que não se tributa na entrada, mas se tributa na saída. Por outro lado, a gente não pode deixar de falar que o parecer COSIT ele tentou trazer uma racionalidade que claramente não existe na sistemática de não cumulatividade do PIS e da COFINS. Trago aqui 2 trechos também dos votos, dos ministros do STF no tema 337, que tratou da não cumulatividade do PIS para as prestadoras de serviços. E deixou também muito claro que hoje a gente não vive uma questão de racionalidade na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS. Então, a gente vive hoje uma situação de imperfeições e de algo que talvez tenha que ser corrigido pelo legislador, mas que hoje
a gente vive uma situação em que nós não sabemos ao certo em quais situações não existe essa racionalidade. É uma irracionalidade que foi sendo criada ao longo do tempo, inclusive com as alterações legislativas que vieram. E os precedentes, né? Eu acho que a gente não poderia deixar de falar dos precedentes, na medida em que eles já vinham acolhendo os argumentos que eu acabei de defender, e trago, inclusive, um precedente de maio de 2021. É um caso do setor farmacêutico, inclusive, que é cuidado aqui pelo nosso escritório. Ele é um caso peculiar na medida em que é uma ação judicial de ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, mas que a sentença, ao reconhecer o direito de excluir da saída, entendeu que teria que excluir da entrada. Portanto, nós tivemos que tratar do crédito da entrada. Mas no acórdão do TRF, relatoria do desembargador federal Antônio Cedenho, ficou muito claro que são relações jurídicas distintas, a relação jurídica do débito e a relação jurídica do crédito, e que o RE 574706 não analisou o crédito da entrada. Justamente por esses dois pontos, ele entendeu que a empresa, portanto, teria direito de manter o crédito de ICMS, o valor do ICMS na apuração do crédito da entrada. A União Federal interpôs recurso especial e interpôs recurso extraordinário contra esse acórdão. Nós estamos acompanhando agora para saber se, por conta do parecer de hoje, se nós teremos uma desistência desses recursos, justamente porque não teria mais o interesse em recorrer da Procuradoria em razão dessa nova manifestação. E, por fim, eu trago um outro precedente, que é do Dr. Johansson, também do TRF da Terceira Região, que ele parte de um outro argumento que nós utilizamos, que é justamente comparando com o IPI. Então, ele diz, olha, se do exemplo do ICMS você exclui da entrada, exclui da saída e também exclui da entrada, e a própria legislação assim entendeu, não poderia a Receita Federal querer excluir da entrada sem que haja uma alteração legislativa. Bom, eu paro por aqui as minhas considerações, passo a palavra para a Camila e desde já agradeço a todos que me ouviram. Acho que tiro mútuo. Boa tarde a todos. Preparei uma apresentação breve aqui também. Enquanto eu projeto ela, eu gostaria de agradecer ao convite, Dr. Alberto e toda a equipe que tem dado apoio para a gente na preparação desse webinar. Bom, sem repetir aqui o que já foi dito pelo Jimmy e pela Fernanda, mas o que eu acho importante de trazer aqui em relação à comparação entre a IN 404 e a IN 1911, sobretudo em relação a essa disposição sobre o ICMS compondo o custo de aquisição que foi suprimida da redação, isso para mim demonstra que a Receita Federal já viu lá em 2019 que ia perder a tese do ICMS na base do PIS e COFINS, já antevendo os impactos na arrecadação, os impactos no orçamento, optou, ou preventivamente suprimiu essa redação para já não ter algo concreto em instrução normativa que jogasse contra o argumento que ela pretendia introduzir, que agora para a gente ficou bem claro com o parecer COSIT 10. Esse aspecto, ele é muito concreto, muito relevante, porque o orçamento federal hoje ele tem uma limitação, ele tem uma limitação da perda arrecadatória, da perda de receitas. Não existe mais espaço para abrir mão de receita. Então, inevitavelmente, uma tese desse porte, que foi discutida aí por contribuintes do país inteiro, ela gera um impacto na arrecadação e, ao mesmo tempo, é natural também que a Receita Federal busque meios de compensar essa perda arrecadatória. E o meio que está
mais fácil de alcançar, com certeza, é reduzir a base creditável. Então, sempre lembrando dessa questão, que tem o impacto no orçamento, e, na minha opinião, isso é mais um dos indicativos de que essa briga ainda não terminou e está longe de terminar. Aqui eu também trouxe mais algumas soluções de consulta, complementando o que já foi abordado pela Fernanda, soluções de consulta trazida por ela, para demonstrar como que fica cada vez mais complicado para a Receita Federal sustentar esse argumento de que, se o ICMS não compõe a base dos débitos, ele precisa ser retirado da base dos créditos, porque ela tem manifestações expressas dizendo o contrário, dizendo que ele compõe o custo de aquisição. E manifestações consolidando esse método subtrativo indireto, que é a forma de apuração de cálculo no PIS da COFINS. Significa que o crédito não é o imposto destacado na nota fiscal, que é o que acontece com o ICMS, né? O crédito ele decorre da aplicação da alíquota sobre o valor das compras. E é o mesmo raciocínio, é o mesmo racional que admite a apropriação de créditos nas compras feitas de um fornecedor que esteja optante, por exemplo, pelo lucro presumido e esteja, consequentemente, sujeito ao regime cumulativo. Então, são vendas que foram realizadas com a alíquota de 0,65% para PIS e 3% para COFINS, mas o adquirente apropria créditos à alíquota de 9,25%, a alíquota conjugada de PIS e COFINS, independente da venda ter sido tributada a 3,65% e não a 9,65%. Então, várias questõezinhas assim que tornam muito difícil esse argumento da Receita Federal. Aqui está mais uma solução de consulta demonstrando isso, que o ICMS compõe, né, o custo das mercadorias, e a posição também do STF, reforçando esse entendimento de que o critério de creditamento de PIS e COFINS é um e o critério de creditamento de ICMS é outro, não devem ser confundidos, e que o critério de creditamento do PIS e COFINS somente pode decorrer das despesas. Agora, falando do parecer da PGFN que foi publicado hoje, bom, não foi publicado hoje, mas que rodou pelos grupos do WhatsApp hoje, né? Foi uma boa, né? Uma boa surpresa, vamos dizer assim, para os contribuintes, né? Porque acredito que todo mundo querendo saber, né? E alguém já foi autuado, alguma empresa já está respondendo algum tipo de fiscalização, e a PGFN veio cheia de razão, né? E demonstrando que os argumentos da Receita para alterar a base de crédito estão muito frágeis, porque não é isso que foi decidido pelo STF, né? O STF jamais falou sobre base de créditos. O que foi decidido na ação do STF foi somente e exclusivamente a incidência de PIS e COFINS sobre o ICMS, e dentro desse conceito do que é faturamento, do que é receita, e de que PIS e COFINS não deveriam incidir sobre um tributo. Mas nada foi dito a respeito dos créditos. E que fica muito, muito frágil essa argumentação da Receita Federal. Então, fica parecendo que a própria PGFN não quis comprar a briga nesse sentido, por conta da fragilidade dos argumentos. Eu vou devolver a palavra ao Dr. Alberto, porque já tem bastante perguntas no chat e acho que vai ser mais produtivo a gente responder elas. Obrigado aos três apresentadores. De fato, algumas perguntas aqui que já chegaram. Vamos fazer, vou seguir a ordem cronológica delas. Carlos Alberto Cordeiro Silva, ele diz o seguinte:
Significa concluir que o parecer COSIT 10 da Receita Federal já não tinha validade nenhuma, agora pior ainda. Com o entendimento oficial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no parecer 14483, é isso mesmo? Ou seja, o ICMS das compras integra a base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS? Grato pela atenção. Na minha visão, eu acho que essa briga ainda não acabou. Depois vou devolver a palavra para o Jimmy e para a Fernanda, né, para eles acrescentarem a opinião deles. Mas eu acho que a briga ainda está longe de acabar. A PGFN ela se manifestou sobre o que é competência dela dentro dos limites que a Lei 10.522 permite. Então, ela se manifestou dentro do entendimento firmado no recurso repetitivo e disse com muita clareza que o STF analisou apenas a incidência de PIS e COFINS sobre ICMS do lado dos débitos, não falou nada a respeito dos créditos. Então, é vinculante para a Receita Federal? Não sei. E é vinculante daqui para frente? Ou a gente está falando para o que está no passado, né? Porque como que vai recalcular o que foi apurado de crédito de PIS e COFINS sobre um ICMS, que de repente já foi objeto de pedido de compensação, já teve um perder-compra transmitido. Agora, né, daqui em diante, pode ser que existam novos questionamentos, sim. Pode ser que a gente vá testemunhar uma nova disputa judicial envolvendo, né, esses argumentos, como a Fernanda adiantou aí no caso da indústria farmacêutica, né? Pode ser que a PGFN desista de recorrer, que ela concorde com a pretensão do contribuinte, e essa é uma das possibilidades previstas na Lei 10.522, para que a PGFN emita um parecer e situações em que a Receita Federal fica dificultada de autuar. Mas vamos aguardar ainda as cenas dos próximos capítulos. Se demais palestrantes quiserem fazer observação, por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria, assim, realmente é difícil, me parece, daí prever o que vai acontecer. Muitas vezes nos surpreendemos com órgãos do Estado com divergências de posições, um contrariando o outro. É uma lástima, isso não deveria acontecer, mas eventualmente acontece. A mim me parece que a Procuradoria da Fazenda, pelo menos, ela não só está expressando a sua opinião, mas ela me parece ter o entendimento de que, ao expressar sua opinião desta maneira, ela está fazendo isto de forma a obrigar não somente a Procuradoria da Fazenda, mas também a Receita Federal. Que é trechos como, por exemplo, o que eu mencionei, o despacho daí do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ele fala que aprova o parecer a fim de que a administração tributária, ou seja, me parece que ele está se dirigindo a todos os órgãos do Ministério da Economia relacionados à administração tributária federal, que inclui, daí, portanto, a Procuradoria da Fazenda e também a Receita Federal. E ele fala e passe a observar em relação a todos os seus procedimentos. Portanto, não é simplesmente num procedimento judicial ou de defesa dos interesses da Fazenda em instância administrativa, como o CARF. Me parece que é em todos os procedimentos, o que englobaria também a Receita Federal. Não só isso, a base legal utilizada para o parecer e para esse despacho do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que é a Lei 10.522, ela coloca que a Procuradoria da Fazenda fica dispensada de contestar, oferecer contrarrazões, etc., em algumas situações, entre as quais situação como essa de uma decisão do Supremo. Mas continua o dispositivo e fala que a dispensa dessas contestações em relação a isso poderá ser estendida a tema não abrangido pelo julgado
quando a ele forem aplicados os fundamentos determinantes extraídos do julgamento. Ou seja, me parece que autoriza-se aí a Procuradoria da Fazenda interpretar aquele precedente judicial para, inclusive, daí verificar efeitos daquele julgado, além de seus estritos termos literais. E o dispositivo legal ainda continua, para daí falar que os auditores fiscais da Secretaria da Receita Federal não constituirão os créditos tributários relativos aos temas deste artigo 19. Ou seja, a meu ver, me parece que esses dispositivos utilizados, dispositivos legais utilizados como base para o despacho do Procurador da Fazenda Nacional, está procurando transmitir à própria Receita Federal a mensagem de que eu, Procuradoria da Fazenda Nacional, quando eu estou falando isso, eu não estou falando só para mim, eu estou falando, inclusive, para você, Receita Federal. Essa me parece ser a intenção então, da Procuradoria da Fazenda. Então, inicialmente, me parece que era para se esgotar o tema, mas concordo aí com a Camila que a Receita Federal, a administração fiscal federal, de forma geral, muitas vezes nos surpreende negativamente. Então, se eventualmente acontecer alguma situação da Receita Federal desdizer a Procuradoria da Fazenda, não devemos nos surpreender tanto. Devemos ficar aí com o pé atrás, mas eu acho que no mundo normal não era para a Receita Federal insistir agora mais neste tema. Todavia, de qualquer maneira, mesmo o parecer da Procuradoria da Fazenda, ele fala que não é possível, com base apenas no conteúdo do acórdão, proceder ao recálculo. Ou seja, ele meio que também fala assim, olha, com base só no acórdão, mas e se for com base em alguma outra coisa? Quem sabe não esteja a Procuradoria da Fazenda aí preparando um certo caminho assim para eventualmente ela até mesmo se desdizer em outro momento futuro. Mas, novamente, eu acho que não era para acontecer isto. Então, em processos específicos, sejam judiciais, sejam administrativos, que isso já foi colocado ou que isso venha a ser colocado, ao meu ver, o responsável pela defesa do processo deve ir com muita decisão para falar, escuta, a Procuradoria da Fazenda colocou sua opinião jurídica, cabe a ela dar opinião jurídica e de uma forma que é determinante, inclusive, para a Receita Federal. Então, me parece que esse deve ser o caminho doravante. Posso só colocar um ponto que eu acho que vale a pena para acrescentar e para deixar bem completa a resposta do nosso ouvinte? No item 15 do parecer da PGFN de hoje, ele, inclusive, fala do parecer COSIT 10 e diz que houve, sim, uma resposta da Procuradoria a esse parecer COSIT, que é o parecer SEI número 12943, de 2021. E ele transcreve, e ao transcrever, deixa claro que a Procuradoria teria sido contra esse entendimento da Receita no parecer COSIT 10. Então, só lembrando, o parecer COSIT 10 é uma consulta formulada à Procuradoria e que dependia, portanto, da resposta da Procuradoria. Como foi anexado num processo judicial que tratava de levantamento de depósito judicial pela Procuradoria, houve uma presunção, inclusive nossa até, de que a Procuradoria teria aceito aquele entendimento do parecer COSIT 10. Mas não nos parece que tenha sido isso. A própria Procuradoria já tinha sido contra. Então, realmente, eu acho que hoje a gente tem um primeiro parecer que veio da Receita, já tratando da tese do século, dizendo que o ICMS a excluir é o destacado. E agora nós temos um parecer da Procuradoria, que ele não só trata do crédito à entrada, que a gente está dando foco para o crédito à entrada por conta do tema do nosso webinar, mas que deixa muito claro que é para excluir o ICMS destacado. Então, a gente tem, sim, uma situação bem mais confortável agora ao ter os órgãos ao nosso lado quanto à interpretação do entendimento do STF. Muito bem. Tem uma série de perguntas aqui, vamos tentar atender dentro do tempo que nós temos, todas elas. Aqui tem uma outra também, do Carlos Alberto Cordeiro, que diz: os juros Selic dos indébitos tributários não são tributados pelo IRPJ e nem pela contribuição social pelo lucro.
nem de PIS, COFINS, com base na decisão do STF, tema 962. Pergunta: é possível recuperar os valores pagos a maior de IR, PJ e CSLL sobre os juros Selic dos últimos 5 anos? Não está muito no tema do seminário, mas, enfim, estamos falando de direito tributário, então, por favor, fiquem à vontade. Posso fazer algumas considerações? Claro. Realmente, não é o tema, mas acaba tendo vinculação com ele, porque a chamada aí, tese do século é aquela que tem gerado as maiores repetições de indébito. E um tema que já era discutido há muitos anos, e por ser discutido há muitos anos, estava carregando dentro de si um montante de juros de mora aí muito relevantes. Então, esta decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a não tributação dos juros de mora, por terem natureza indenizatória, acaba sendo realmente, tem tudo a ver com o tema geral aí da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E concordo daí com o Carlos Alberto, me parece que tem, sim, razão para recuperar os valores pagos nos últimos 5 anos, para o futuro daí também. É um tema que eu gosto, me atrai muito, e eu escrevi justamente sobre isso um artigo breve há 10 anos atrás, mais ou menos falando dos argumentos que o Supremo agora adotou, mas eu gostaria só de chamar a atenção. A decisão do Supremo ela foi baseada apenas, ela é direcionada, ela envolve apenas o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Não trata de PIS e COFINS, mas, a meu ver, há uma certa divergência sobre isso, mas, na minha opinião específica, não haveria como, ao se decidir pela não possibilidade de tributação pelo imposto de renda pela CSL, aventar a possibilidade de tributar pelo PIS e COFINS. Se não é tributável pelo imposto de renda, não pode ser também pelo PIS e COFINS. A decisão do Supremo também ela está baseada apenas para repetição de indébito, mas, novamente, me parece que seus fundamentos levam à possibilidade de sua aplicação para todo e qualquer caso em que se trate de juros de mora, inclusive numa relação privada. Tá? Se entre duas partes daí privadas, uma descumpriu as obrigações, isso deu origem, talvez, a um litígio judicial que se tomou vários anos e, ao final, a parte perdedora, devedora, deve daí pagar o débito com acréscimo de juros de mora. Esses juros de mora também têm natureza indenizatória, não devem ser tributados. Então, o tema em discussão específica do processo específico no Supremo era restrito, mas me parece que pelos fundamentos devemos chegar a uma conclusão aí mais ampla. Então, essa é uma oportunidade aí muito interessante para as empresas, seja para recuperar o passado, seja para o futuro. Vamos ver se o Supremo não resolve, em eventuais embargos de declaração, resolver colocar algum efeito de modulação para o futuro. Torçamos que não. Muito bem. Tem uma pergunta do doutor André Macito, diz o seguinte: no item citado no parágrafo 15 do parecer 14483, abre aspas, sugere-se avaliação pelo Ministério da Economia de eventual propositura de ato normativo que agasalhe expressamente a previsão de exclusão do ICMS do valor de aquisição dos créditos de PIS e COFINS, fecha aspas. Como entendem esse artigo? Acha que deveremos ter uma nova ação normativa, outro ato para regulamentar isso? E, então, com os efeitos prospectivos? Oi, Alberto, acho que eu posso responder essa questão. No fundo, quando a gente olha para a legislação do PIS e da COFINS, lá o que nós temos hoje é que o crédito de PIS e COFINS deve, sim, considerar o ICMS justamente por ser o valor do item. Isso é como estar na lei. Então, ao propor, quando a Procuradoria propõe uma alteração legislativa, o meu entendimento é que tem que ser uma alteração da lei. Não bastaria uma alteração via instrução normativa para validar essa exclusão do crédito da entrada. Tá? Porque, de uma certa forma, já foi o que a Receita Federal tentou fazer, de uma forma talvez tímida.
ao só suprimir a questão do ICMS, mas o ponto que eu acho muito importante, que eu tentei mostrar na minha apresentação, é que a partir do momento em que o teu crédito ele é calculado com base no custo de aquisição, o ICMS faz parte do custo de aquisição. Então, se eles querem não mais que seja considerado o ICMS no cálculo da entrada, eles precisam, inclusive, alterar essa questão. Ou seja, a gente não vai, então, mais considerar o custo de aquisição para fins de base de cálculo do crédito. Vai ser um conceito diferente, uma outra base de cálculo para o crédito. O que eles não podem é nos dizer que ICMS não faz parte do custo de aquisição e pedir para excluir. Então, teremos que ter uma outra base. Então, é como eu entendo. Quanto aos efeitos também, eu vejo que a alteração legislativa se aplicaria para frente. Então, hoje, essa é a legislação que se aplica. Então, até hoje, né, até vir essa nova lei, o contribuinte tem direito, sim, de manter o crédito do ICMS no cálculo do crédito da entrada. Fernanda, aí pegando o gancho aí na sua fala, se a gente fosse excluir, né, o ICMS do custo de aquisição, teria que acontecer uma alteração, inclusive, nos critérios de emissão da nota fiscal eletrônica, né? Porque como o ICMS deve incidir sobre ele próprio, o valor das mercadorias que constam lá na nota fiscal eletrônica, ele já contém o ICMS necessariamente. Então, a gente precisaria de critérios novos, precisaria de valor das mercadorias antes do ICMS e depois a base de cálculo do ICMS, que aí sim vai ser o que a gente está acostumado a enxergar como valor das mercadorias na nota, né? Uhum. Uma outra questão aqui, a empresa ganhou plenamente a exclusão do ICMS das vendas, não precisa excluir o ICMS das compras e ainda ganhou no tema 962 a não tributação de RPJ e CSLL sobre o juro Selic, ou seja, ganhou tudo, é isso mesmo? Queria que fosse, né? Adoraria dizer que sim. Uma informação que eu posso acrescentar aqui também, aqui no escritório a gente não teve notícia de empresas que foram autuadas envolvendo apropriação de crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS, né, no caso das aquisições, mas fiz um benchmark com os colegas do setor, colegas da área, e o retorno é que, sim, já teve empresa que foi autuada referente a 2018 e 2019, e tem uma empresa que está sofrendo uma fiscalização, e a fiscalização solicitou o valor do ICMS referente às entradas, que serviu como base de crédito para PIS e COFINS. Então, que bom seria, né, se o parecer da PGFN tivesse resolvido nossa vida, ou se as decisões judiciais tivessem resolvido, mas eu ainda não acho. Tem até uma outra pergunta aqui no chat perguntando se é seguro dizer à diretora da empresa que não tem mais risco de autuação fiscal. Na minha visão, ainda não é. Essa certeza, essa segurança ainda não chegou. Acho assim que não temos certeza, mas talvez o risco seja um pouquinho menor, né? Acho que quando veio o parecer COSIT, daí Alberto já tentando responder essa questão, o parecer COSIT nos trouxe a seguinte problemática. Puxa, o que vai acontecer? Então, a Receita Federal é contra o crédito da entrada, o que ela vai fazer? Então, a gente pensou em alguns riscos. Glosa de crédito numa autuação fiscal, não homologação das compensações que já foram feitas com relação ao ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. E a outra situação seria impedimentos quanto ao levantamento de depósitos judiciais para aquelas empresas que depositaram em juízo. Olhando o parecer de hoje, eu acho que ele nos traz, sim, um maior conforto de que talvez algum desses impactos venham ou não aconteçam, né? Então, vamos lá, pensando nessas empresas que pediram a compensação, né, dos créditos de PIS e COFINS esses últimos 5 anos, ou essas empresas que vão pedir os levantamentos dos seus depósitos judiciais, eu imagino que talvez o risco seja menor. Das autuações, claro, a gente ainda tem um pouco de receio de que, como a Camila colocou, que é muito importante, tem empresas que foram autuadas
e como que isso, né, como que elas vão conviver com essas autuações, como que o CARF vai olhar para isso, vai se vincular à Procuradoria, mas realmente é um cenário bem mais positivo do que o que nós pintamos logo que saiu o parecer COSIT 10, né? Então, era todo aquele receio das empresas. Então, acho que talvez isso é uma mensagem que possa ser dada aí na diretoria. Estamos no Brasil, não dá para garantir nada, mas, sem dúvida nenhuma, concordo que acho que ficou bem mais seguro, bem mais tranquilo. O parecer COSIT 10 indicava aí mais, caso Fazenda também, Procuradoria da Fazenda também insistisse por esse caminho, mas anos a fios aí de discussão, quem sabe daqui a uns 10, 15 anos viesse uma nova decisão do Supremo ainda tratando disso. Se a Receita Federal seguir, que eu acho que é o que ela deveria fazer, essa manifestação da Procuradoria da Fazenda, se parecer da Procuradoria da Fazenda, eu acho que o tema tende a tranquilizar mais. A tese do século ainda vai gerar algumas discussões, mas em casos mais específicos, frente a determinadas peculiaridades. Mas talvez, a menos que a Receita Federal aí resolva brigar com a própria Fazenda Nacional, eu acho que pelo menos essa questão do montante da inclusão do ICMS no crédito do PIS e COFINS talvez seja superada. Vamos torcer para que seja assim. Mas dizer para a diretoria que tá tudo ok, realmente, eu acho que é melhor ter uma certa cautela, porque, como eu falei, estamos no Brasil. Uma outra questão: qual o momento correto de oferecer a tributação, o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro dos valores recuperados de PIS e COFINS pagos a maior no ICMS? No momento do trânsito julgado, deferimento da habilitação dos créditos na Receita Federal, na compensação tributária via PERDICOMP ou na homologação do PERDICOMP pela Receita Federal? Posso falar, Alberto? Fique à vontade. Obrigada. Eu acho até que eu vou aproveitar e trazer uma outra questão, e já trato desse momento também. Eu acho assim, com esse cenário que nós temos agora, o que acontece? As empresas têm um trânsito em julgado e um crédito de PIS e COFINS a recuperar. O que acaba acontecendo é que esse crédito de PIS e COFINS, ele está sujeito ao IRPJ e à CSL. E também a parte dos juros de bora ao PIS e COFINS. Tá? Então, a gente teria o que é essa tributação com relação a esse crédito, seja por conta de ser um acréscimo patrimonial e também por ser uma nova receita. A questão, no caso do IRPJ e da CSL, é que agora tivemos, na sexta-feira, uma grata notícia, que foi, inclusive, colocada aqui pelo Dimir, que é o tema 962. Ou seja, você tem sim que tributar para fins de ICS, mas não os juros de mora, calculados com base na Selic, justamente por se tratar de uma indenização e que, portanto, seria uma questão de dano emergente, não tributável. Então, realmente, aí você já tem dois pontos positivos: o poder se aproveitar dos créditos do passado e não tributar a parte dos juros pelo IRCS. Mas ainda assim fica a questão do momento. Em que momento eu tenho que tributar? Sendo assim, eu acho que o mais seguro, considerando o entendimento da Receita Federal, é o trânsito em julgado. Tá? Então, esse é o entendimento da Receita, ok, que são atos normativos mais antigos, mas esse é o entendimento mais seguro. Mas ainda assim, a gente acha que há argumentos de defesa para todos os outros... as outras fases que se diz, né? Então, seja no pedido de habilitação, então, quer dizer, você vai tributar só no pedido de habilitação, ou você vai tributar só quando habilitada, ou quando o pedido de habilitação for habilitado, ou só no momento da compensação, ou só no momento da homologação da compensação. Eu acho que a gente tem, sim, argumentos para defender que essa disponibilidade jurídica e econômica, desde o momento em que a gente passou a ter uma legislação que diz, que traz todo um processo
de habilitação, que depende da Receita Federal, e que tem toda a questão da Receita concordar com as condições, tem que apresentar certidão de objeto e pé, situações em que a empresa eventualmente não tem crédito a compensar, né, não tem débito, né, a compensar com esse crédito. E então tem argumentos, sim, vai depender um pouco da conveniência da empresa e dela ser mais arrojada, mais conservadora. Recentemente eu fiz uma sustentação oral no TRF da Terceira Região e me parece já bem pacificado lá que a tributação para fins de IRCS, para algumas turmas, já é, inclusive, no momento da homologação da compensação. Então, há, sim, argumentos com precedentes favoráveis para postergar esse reconhecimento. Posso também fazer um comentário, Roberto? Concordo assim, com tudo que a Fernanda falou. A minha opinião, bastante particular mesmo, tá? No sentido que o mais correto, a meu ver, é tributar no momento da compensação. Isso que eu acho mais sustentável, mais correto mesmo, não é uma questão de sustentável, que eu acho correto, de fato. Tá? Outras são também sustentáveis, tá? Tem argumentos, mas, a meu ver, o entendimento o correto é no momento da compensação. Me parece que antes disso não seria ainda o momento em que se tem a disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Agora, no momento da homologação, também aí me parece daí equivocado, me parece pleitear aí algo excessivo. Tá? Fico imaginando uma situação, por exemplo, em que a Fazenda Nacional discorda daquele crédito. Isso vai dar origem a um processo administrativo, possivelmente a um processo judicial. Então, teríamos daí um momento da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, depois de, sei lá, 5, 10, 15 anos depois que foi feita a compensação, não me parece razoável. E até porque o dispositivo fala que se considera daí extinto o crédito tributário mediante a compensação, ainda que sob condição resolutória. Então, neste momento, se é considerado extinto daí o crédito, então me parece que neste momento o crédito se fez valer. Então, a meu ver, o correto, o mais correto, é considerar no momento da homologação. Mas me parece que, tal como a Fernanda sugeriu, que convém analisar a situação de cada empresa. Eventualmente, você consegue daí não ter a tributação dos juros, talvez daí o montante dos seus créditos, no valor histórico, não seja tão expressivo assim. Então, será que vale a pena comprar uma outra briga com a Receita Federal? Eu acho que, então, cada caso convém ser analisado em função de suas peculiaridades concretas. Obrigado, Junir. Uma outra questão. A empresa ingressou com uma medida judicial após 15/3 de 2017 para exclusão de CMS no PIS e COFINS, com decisão transitada em julgado antes de 13/5/2021. Pode recuperar os últimos 5 anos da data da ação judicial para trás? Querem que eu fale? Dimir quer falar? Boa pergunta, mas pode falar, Fernanda. Então, ou Camila, como preferir. A modulação da forma como ela foi feita, né, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração, ele permite que retroaja somente no caso das ações judiciais ajuizadas até o dia 15 de março de 2017. Inclusive, no parecer da PGFN de hoje, ela deixa muito claro isso num dos itens, que diz que se a empresa entrou com a ação no dia 16 de março, ela já não tem direito a olhar para os 5 anos para trás. E daí, para a Procuradoria, tanto faz se houve o trânsito em julgado antes dos embargos de declaração ou não. Tá? Eu até entendo a pergunta do ouvinte no sentido de que ele está falando, puxa, mas eu tive o trânsito em julgado antes, e eventualmente, inclusive, eu já devo até ter feito a compensação, né? Como agir? Tem alguns argumentos de defesa, no sentido de, eventualmente, tentar trazer a força da coisa julgada, que ela prevaleceria em face de uma modulação de efeitos, né?
Mas a posição da Receita e da Procuradoria é essa, então o risco de não homologação é alto. Concordo plenamente. Também só agregar um ponto, salvo engano, está previsto para ser julgado no final desse semestre pelo Supremo a questão de como tratar uma decisão transitada em julgado favorável ao contribuinte, mas que depois o Supremo veio a se manifestar de modo contrário. É o exemplo clássico da contribuição social sobre o lucro. Empresas que tiveram decisão transitada em julgado no sentido da inconstitucionalidade da CSL, porque deveria vir por lei complementar, quando veio por lei ordinária, e depois o Supremo veio a consagrar o entendimento de que não era necessária a lei complementar. Então, o Supremo vai analisar qual a força da coisa julgada frente daí a um precedente posterior do Supremo em sentido oposto dessa coisa julgada. A depender daí do que o Supremo falar, poderá ser aplicável neste caso. Tá? O Supremo, às vezes, ele planta os próprios problemas, né? O Supremo demorou anos a fio para julgar esses embargos de declaração. Embora sejam, acho que não sejam tantos casos assim, comparativamente, mas teve realmente muitas situações em que a empresa ingressou depois da decisão de mérito do Supremo e já teve o trânsito em julgado antes dos embargos, por conta desse longuíssimo tempo do Supremo para julgar os embargos. Então, surgiu este problema. Então, vamos ter daí esse embate da decisão do Supremo frente ao trânsito em julgado. A decisão pela modulação do Supremo aconteceu depois de já ter transitado em julgado. Então, isso se põe realmente este tema, vai dar bastante discussão. Acho sustentável a posição daí do contribuinte, querendo pretender a restituição lá dos últimos 5 anos, de quando ele entrou com a ação, mas eu recomendo daí muita atenção neste caso que está pautado aí para o Supremo no final deste ano. Muito bem. Temos duas questões aqui do Luan Moreira. Há possibilidade de a Receita Federal manter um entendimento restritivo por meio de uma nova solução de consulta COSIT e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manter este posicionamento do novo parecer, gerando divergência de entendimentos dentro da própria administração? E a segunda pergunta é feita por ele. No caso de a discussão ser judicializada, como vem o prognóstico da discussão nos tribunais superiores, já que todas as manifestações sobre o tema foram de tribunal de origem? Sim, é possível que a gente já viu a Receita fazer o comparecer COSIT 10, né? Ela pode emitir uma solução de consulta COSIT vinculante e dizer, pronto, está aqui, né? Minha fundamentação é vinculante para toda a administração fazendária, e dizer, principalmente se a gente estiver falando daqui para frente, né? Daqui para o futuro, porque o passado eu acho mais complicado, considerando, né, todo o histórico que a gente falou aqui, solução de consulta, a IN 404, essa falta de substância jurídica para mexer numa coisa que já ficou no passado, né, um valor de imposto que já está na base dos créditos. Mas de hoje em diante, eu consigo enxergar uma forma de mudar a regra do jogo com uma solução de consulta e de efeitos vinculantes, ou alterar a redação da IN nova de PIS e COFINS para poder justificar essa restrição à base creditável de PIS e COFINS. E perspectivas disso seriam, acho que uma nova tese do século, uma judicialização sem fim e, né, muitos recursos. O que será que a PGFN vai dizer? Porque ela já mostrou que ela também não enxerga, né, a fundamentação legal, a fundamentação jurídica para excluir o ICMS da base de créditos. E insegurança jurídica que isso causa, né, nas empresas, no ambiente de negócios. E, em última análise,
se a questão toda, volto naquele ponto da restrição orçamentária, de que não cabe mais abrir mão de receitas, não cabe ter redução da arrecadação, vamos para uma alteração da lei, então, de verdade, né? Igual a Fernanda já comentou, alteração na legislação do PIS e COFINS, ou que seja para aumentar a alíquota, vamos jogar limpo. E vamos envolver, né, o poder legislativo nessa daí também, para ver o que existe de consenso, né, entre os três poderes e a administração pública, para criar um ambiente que seja estável para as empresas. Porque da forma como está hoje, tem cliente aqui falando que está constituindo provisão para perda, porque reconheceu aquele crédito de PIS e COFINS, considerando o ICMS, e agora vai fazer o que com ele? Não sabe, não tem a segurança de que pode usar, e se for usar vai sofrer questionamento, e até onde vai esse questionamento, né? Muitas perguntas ainda. Muito bem, nós temos cerca de 15 minutos ainda, tem uma outra pergunta aqui do Marcos. Este novo parecer da PGFN cita o parecer CEI 12.1943/21, que retificou o parecer COSIT 10 no tocante à exclusão do CMS na base de cálculo dos créditos. Não existe lastro legal para excluir o ICMS na apuração dos créditos. Você acha que é uma pergunta ou o ouvinte está concordando com a gente? Eu acho que é isso. Né? Está aparecendo. Jimmy, Fernanda, acrescentar alguma coisa? Eu concordo com a conclusão dele. Tá? O que me pareceu é que a Receita Federal ela não chegou a expressar uma manifestação assim formal, oficial para o público de maneira geral. O parecer COSIT foi algo oficialmente interno para a Procuradoria, a Coordenação de Tributação da Receita Federal, indagando a Procuradoria da Fazenda Nacional qual o entendimento dela frente a este problema, se o ICMS deveria ser excluído da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS ou não, frente à decisão do Supremo. Ou seja, é uma questão meio que interna corporis ali do Ministério da Economia. Todavia, eu não sei por que, se foi um equívoco de alguém, se foi alguma coisa, alguma orientação, de fato, interna, vinda de Brasília, mas o fato é que daí esse parecer que não está publicado no Diário Oficial, que você não localiza no site da Receita Federal, ele, de repente, foi juntado em um processo judicial, mandado de segurança, ali um caso concreto, e acabou gerando toda essa celeuma. Mas, a mim, como eu entendo, a impressão que me dá é que jamais foi uma posição da Receita Federal no sentido de fincar este é o meu entendimento e é como eu vou fazer doravante. Não, é uma coisa ainda preliminar, embrionária, uma dúvida interna do órgão e querendo ouvir outro órgão do Ministério da Economia, a Procuradoria da Fazenda. Todavia, foi juntado num processo e isso gerou toda a preocupação e etc., absolutamente justificável em todas as empresas. Mas ainda, a meu ver, não havia nunca houve até hoje uma manifestação formal para o público externo da Receita Federal. E este outro parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, esse 12.943, eu acho que ninguém teve acesso. Tá? Ele é mencionado agora neste novo parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, que tem um escopo bem mais amplo, ele trata de diversos temas derivados da tese do século, tá? Mas este 12.943, que talvez tenha sido específico para essa questão do ICMS na base de cálculo do crédito, este não veio a público, não foi divulgado. Tá? E daí não me parece propriamente que ele retificou o parecer COSIT 10. Ele simplesmente respondeu a COSIT em relação à opinião da Procuradoria da Fazenda Nacional. E parece que a Procuradoria da Fazenda está firme nesse sentido, porque ela afirmou isso nesse parecer 12.943 e reafirma agora. Né? Então,
parece ela estar firme nisso. Mas, novamente, como a gente falou, a própria Procuradoria da Fazenda, no parecer, no processo judicial lá concreto, ela concordou com um parecer POSIT, né, 10. Então, há sempre esses ruídos, essas faltas de comunicação na administração que acabam atrapalhando bastante. Mas, novamente, por enquanto, vamos ficar na torcida de que este aspecto da tese do século seja enterrado. Então, a meu ver, vai ficar muito feio a Receita Federal ficar discordando desse parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu torço para que não o faça, porque vai ser muito feio. Mas, que pode acontecer, pode, né? Aliás, vocês já abordaram, era uma pergunta seguinte, né? Se a Receita vai ter coragem de ficar batendo de frente com a Procuradoria. Tem uma outra pergunta, doutora Andréa Macito. Fernanda, qual a sua interpretação do item 69 do parágrafo 15, que mencionou do parecer 14.483? Oi, Alberto, eu acho que esse item 69 é justamente esse que nós tratamos com relação à necessidade de proposta legislativa para que seja alterada essa questão da exclusão do crédito da entrada. Então, acho que a gente já respondeu, falando justamente que teria que ser via lei, não poderia ser por instrução normativa e que teria que se alterar a ideia de custo de aquisição, ou seja, teria que ser outro fato gerador, outra base de cálculo, né? Isso. Uma outra pergunta, Karen Semione. Este parecer não vincula a administração pública, incluindo a Receita Federal? A gente já abordou isso, mas enfim. Quer falar, Admir? A meu ver, eu acho que vincula. Lendo a Lei 10.522, que é colocado como base ali do despacho do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, com as alterações da Lei 13.874. Essa Lei 13.874 é aquela que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado e coloca uma série de algumas alterações legais, procurando dar um pouco mais de eficiência à relação entre particulares e o Estado, procurando dar um pouco mais de segurança nessas relações. E o objetivo, quando alterou daí a lei anterior, foi justamente nesse sentido. Vamos dar mais segurança aos contribuintes, aos particulares. Se a Procuradoria da Fazenda Nacional se manifesta sobre uma questão jurídica decorrente de uma decisão judicial, isto é para vincular a administração tributária como um todo, a administração tributária federal como um todo. Me parece inconcebível daí que o órgão jurídico, o órgão responsável por esclarecer dúvidas de cunho jurídico tributário dentro do Ministério da Economia, dê uma interpretação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e outros órgãos do menos Ministério da Economia falem, eu vou seguir o meu entendimento e pronto. Isso, ao meu ver, deveria ser inconcebível. E me parece que esta alteração legal veio justamente para reforçar nesse sentido. Então, novamente, não é, a meu ver, não é para ser vinculante, tá? Mas sabemos como as coisas funcionam no Brasil, então não dá para se surpreender se a Receita Federal, particularmente, pretender ver pelo em ovo para criar outras dificuldades para os contribuintes reaverem o montante do indébito tributário a que fazem jus. Tá? Mas não era para acontecer. No mundo ideal, no mundo correto, de boa-fé, não era para acontecer isso. Bem, nós temos mais 5 minutos.
Se vocês quiserem fazer suas considerações finais, abordar algum tema que eventualmente acham que tenha ficado de lado, por favor, façam as considerações finais e aí nós encerramos o webinar. Podem começar pela ordem, Edmir, Fernanda, Camila, por favor. Bom, então, rapidamente, o nosso foco neste evento era a questão dos créditos de ICMS, da inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do crédito de PIS e COFINS. Veio esse parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a favor daí dos contribuintes, consagrando o entendimento que estávamos defendendo contra aquilo que constou do parecer COSIT número 10. Todavia, como falamos aqui, este parecer da Procuradoria da Fazenda, ele trata de outros temas derivados da tese do século. Por exemplo, eu já fui questionado de um caso de uma empresa que ingressou com a ação judicial exatamente no dia 15 de março de 2017. E daí ela falava, bom, o Supremo falou que as ações ajuizadas até 15 de março de 2017 não estariam submetidas à modulação de efeitos para o futuro. Mas isso significa que tinha que entrar no dia 14 ou poderia ter entrado no dia 15? A Procuradoria da Fazenda coloca aí que, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até, inclusive, 15 de março de 2017. Então, supera-se essa dúvida daí também pelo meio da posição da Procuradoria da Fazenda. E outros temas daí são tratados nesse parecer de questões aí processuais que são relevantes e que merecem a atenção cuidadosa de todos. Mas, novamente, gostaria de agradecer o convite, aí, gentil convite, é uma honra estar aqui, participar deste debate. Agradeço a Fernanda, a Camila, o gentil convite do Alberto, da Câmara, o apoio aí do pessoal tão gentil da administração da Câmara também. Muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Nós temos mais 3 minutos. E depois Camila em seguida, por favor. Vou falar rapidinho. E queria até trazer um ponto que eu acho muito importante, que é uma decorrência de tudo isso que a gente está conversando aqui. Quando veio a Instrução Normativa 1911, em outubro de 2019, eu já dizia que foi, na verdade, um tapa na cara de todos os contribuintes. Essa IN, ela consolidou não sei quantas instruções normativas, justamente para mostrar para a gente que o PIS e a COFINS hoje tem uma sistemática irracional, incoerente, que só traz complexidade e contencioso. Tudo isso que nós estamos vivendo agora e temos que discutir no ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, ISS na base de cálculo do PIS/COFINS, PIS/COFINS na base de cálculo PIS/COFINS, conceito de insumo, créditos, tomada de crédito de PIS/COFINS, tudo isso já vinha sendo desde 2017 refletido pela Receita Federal para que a gente trouxesse uma nova legislação. Então, é isso que a gente precisa para o PIS e para a COFINS, uma nova legislação. Isso não aconteceu, tivemos essa IN 1911 que só consolidou. Hoje se fala no CBS que veio a título de se trazer como uma reforma tributária do PIS e da COFINS, mas que também está um pouco adormecido. De qualquer forma, eu ainda acho que a gente precisa pensar numa legislação mais moderna, mais transparente, com menos benefícios fiscais e que traga realmente menos complexidade nessa questão do crédito de PIS e COFINS. Então, é realmente isso que eu espero para que a gente não tenha que ficar discutindo essas outras situações. E agradeço, Alberto, agradeço a CCBC, agradeço a esse painel, que foi realmente muito engrandecedor para mim. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, só para retomar o que a gente já falou hoje, lembrando que tanto o parecer COSIT quanto o parecer da PGFN são instrumentos internos, né? Eles foram emitidos no âmbito de um processo discutido por um contribuinte, não foram publicados no Diário Oficial, nada disso ainda é oficial, né? São interpretações aqui que a gente está
tentando adiantar, tentando extrair o máximo de informação delas. O parecer da PGFN, ele é recentíssimo, né? A gente correu aqui para tentar ajustar o formato do webinar e trazer as informações, imaginando que era uma informação nova e que ia, né, fomentar o debate, aí, trazer bastante perguntas, e, de fato, foi o que aconteceu, mas mantendo, né, nossos pés no chão. São documentos internos, não foram publicados, precisamos aguardar. E, né, o que fazer, o que cada empresa fazer? Vai depender muito da realidade de cada um. Teve cliente, né, perguntando se devo entrar com mandado de segurança. Nos debates prévios, né, que a gente fez, o Jimmy levantou uma questão, né, e se eu entrar com mandado de segurança, eu não vou ser prejudicado pelo meu próprio mandado de segurança, que vai ter que aguardar a conclusão para que eu possa utilizar o direito ao crédito que eu ganhei? Espero ser autuado, vou ser autuado, e aí, né, vou me defender na Receita, vou me defender junto ao CARF. O que o CARF vai dizer sobre essa confusão toda? Constitui uma provisão para perda? Dou baixa na minha provisão que eu tinha constituído para utilizar esse crédito, né, uma provisão lá de ativo? Enfim, muitas questões ainda que precisam ser respondidas e que precisam ser analisadas também individualmente, para cada empresa, o que vai fazer mais sentido para a realidade de cada um. Aproveitando que é o encerramento, agradecer, né, a todos, agradecer Jimmy, Fernanda, foi um imenso prazer participar desse evento com vocês, agradecer o convite da Câmara de Comércio, do Alberto Murray, e a participação dos nossos ouvintes aí. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, Jimmy, Fernanda, Camila, e agradeço sempre o apoio da Andressa, do Cleiton, de toda a administração da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e especialmente a todos aqueles que acompanharam este webinar. As perguntas foram excelentes, eu acho que o tema fantástico, ainda mais com o que aconteceu hoje, tornou os debates ainda mais atuais. Nós, da Câmara de Comércio, realmente agradecemos e queremos dizer que esse webinar fica disponível nas plataformas digitais da Câmara para as pessoas poderem ver quando quiserem, e também os convido para ficarem atentos aos nossos próximos webinars, que nós vamos publicar também nas mídias e mandar os convites. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigado, até logo.